Leiamos Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Chegaremos ao céu e veremos ao Senhor. É uma extração de Hebreus capítulo 12, verso 14, parte final. Esse é o contexto imediato do texto em análise. Faremos uso do mesmo. Chegaremos ao céu e veremos ao Senhor para servir de título em nossa reflexão bíblica. O antigo povo de Deus, Israel, pela ocasião da outorga da lei, não pôde se aproximar do Monte Sinai. Até um animal, se lhe tocasse, seria morto. Mesmo Moisés declarou que estava apavorado e trêmulo, Deuteronômio 9:19. Ninguém pôde suportar o que estava sendo ordenado e nem participar do grande evento do Monte Sinai, Êxodo 19. O povo de Israel não pôde ver o Senhor. Ninguém, nem os sacerdotes, nem os levitas, nem os líderes e nem Arão pôde ver o Senhor. O Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Êxodo 19, verso 21. O Monte Sinai faz contraste com o Monte Sião. E que contraste! O Monte Sinai traz uma cena de julgamento e medo. Já o Monte Sião traz a cena de vida e alegria. É interessante notarmos que o Monte Sinai nem mesmo é mencionado no texto, porque os israelitas não deveriam ficar lá. O Monte Sião é descrito como Jerusalém celeste e cidade de Deus. A expressão "tem chegado" sugere aos leitores de Hebreus que eles haviam chegado a um lugar permanente. As condições temporárias da antiga aliança havia terminado. É claro que devemos entender a expressão "tem chegado a Jerusalém celeste", a cidade do Deus vivo, como sendo espiritual e não literal. Os antigos poetas e profetas bíblicos e canônicos usaram o nome Sião para designar o lugar de habitação de Deus. O escritor aos Hebreus usa o adjetivo celestial para indicar que o lugar que ele menciona não é o canto sudeste de Jerusalém, mas a cidade celeste, onde Deus habita com os seus santos. Os moradores da Jerusalém celeste são chamados filhos e filhas de Sião. A Jerusalém celeste excede a nossa contraparte terrena. Moisés recebeu a honra de subir e está 40 dias com Deus. Nós estaremos com ele para sempre no céu e o veremos. O Monte Sinai é uma montanha exposta ao vento e desabitada. A Nova Jerusalém é uma cidade povoada pelos santos que habitam em Sião permanentemente com o Deus vivo. Esta cidade celeste está livre de todas as intempéries deste mundo. O mar de vidro de Apocalipse 4, verso 5, fala sobre a paz e a tranquilidade celestial, que lá nós gozaremos. Lá não entra pecado, fadiga, tristezas e nem dor. Lá teremos perfeita paz e harmonia. Gálatas 4, 26 diz: mas a Jerusalém que é de cima é livre,
Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Hebreus 11, verso 10 diz que Abraão já olhava para a cidade com fundamentos cujo arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 13, 14 diz: não temos aqui na terra cidade permanente, mas buscamos a futura. O texto diz: tende chegado a milhares e milhares de anjos em alegre assembleia. Jerusalém celestial é lugar de habitação de milhares e milhares de anjos. Essa frase também é vista em Apocalipse capítulo 5, verso 11. Assim como os anjos do céu, um dia estaremos habitando no céu e desfrutaremos de suas riquezas e eternas delícias. Não há sentimento mais nobre que possa permear os nossos corações. Não há expectativa mais sublime e esperança mais enriquecedora do que essa. Temos essa fé e essa esperança. O mundo agoniza em desespero e dor. O mundo miserável sem a presença de Deus, que ama as trevas e aborrece a luz, e renega a palavra de Deus e sua verdade, não fazendo caso de suas promessas e de seus juízos. Vivemos na contramão do mundo ímpio. Já partimos em uma jornada rumo ao céu. Estamos, conforme o autor sacro de Hebreus, entre o já e o ainda não. Já chegamos pela fé. Já chegamos espiritualmente falando. Já recebemos as promessas celestiais. Já possuímos a vida em abundância prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Já até podemos usufruir parte dessa alegria celestial indizível. Já temos um antigozo celeste aqui. Já vislumbramos a cidade futura, mesmo estando aqui. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Mas é importante lembrar-vos que o já é uma realidade, mas o ainda não também o é. Ainda não fomos levados para a nossa cidade definitivamente. Ainda não fomos libertados da presença do pecado e do mal, dos males existenciais, das consequências da queda do homem. Até a natureza reconhece que fomos redimidos, mas ainda não fomos glorificados. Por isso, ainda geme, aguardando a restauração. Anelamos por esse dia, o dia da restauração, o dia da consumação, o dia da glorificação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O texto ainda diz: tende chegado a igreja dos primogênitos. O autor sacro, a fim de não confundir e não ser mal interpretado pelos seus leitores originais, depois de tratar a cena de milhares de anjos no céu, seus leitores originais poderiam pensar que ainda não havia chegado ao céu, mas quando ele diz tende chegado à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, não resta dúvidas que se trata da igreja neotestamentária. Os nossos nomes estão escritos no céu. O Novo Testamento menciona 9 ocorrências sobre primogenitura. Das 9, 7 se refere a Jesus. Uma se refere aos primogênitos do Egito, Hebreus 11, 28. E a outra é o texto em foco,
É o texto em apreço que se refere aos crentes, à igreja do Senhor. Esaú desprezou seu direito de herança, mas a igreja de Cristo valoriza sua herança e o privilégio que Cristo lhe concedeu. A paz de Cristo, que excede a todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua alma em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um dia estaremos no céu e iremos contemplar o Senhor.